Oi, vó. Eu tô tendo que fazer o vídeo assim no escuro porque acabou a luz aqui de casa e não sei quando que vai voltar. Meu pai pediu pra fazer uma devocional sobre o Dia das Mães e aí eu fiquei pensando assim nas três primeiras mães que me vieram da Bíblia. E foi Eva, né? A segunda foi Sara, que era a mulher de Abraão, e a terceira foi, eu não lembro o nome dela, mas foi a mãe de Moisés. E aí, dessas três, né, eu fiquei pensando na Eva como a primeira mulher do mundo e a primeira mãe também. No quanto que deve ter sido um pouco estranho ser a primeira, né, mãe do mundo, porque com quem que Eva compartilhava quando ela tinha alguma dúvida, né? Então, talvez Eva seja a mulher mais instintiva. E todas nós temos instintos ainda, né? Por mais que a gente esteja num momento de socialização e tudo, acho que quando a gente não tem recursos de humanos assim para poder recorrer, a gente acaba entrando em contato com nossa intuição e seguindo nosso instinto. E acho que Eva, ela como primeira mulher, talvez ela tenha seguido muitos dos instintos dela, né? Sobre a Sara foi aquela mulher que ficou algum tempo sem ter filho, né? E ela foi ter filho depois de muito velha. Então a Sara perseverou muito na vontade dela, né? E eu acho que ela traz também uma característica muito grande das mulheres, que é a perseverança. Embora também ache que em alguns momentos a gente pode desistir de alguma coisa, não tem problema, a gente não precisa persistir até acabar todas as nossas forças, mas aquilo era algo importante para Sara. E aí a Sara persistiu porque ela sabia que era importante para ela ter um filho. E a última que eu pensei, que eu não sei o nome, ela é a mãe de Moisés, que foi quando pediu, né, para matar todos os... Na época que o faraó pediu para matar todos os filhos, as crianças que tinham nascido, e a mãe de Moisés usou inteligência e colocou Moisés dentro de um cesto no rio, e a filha do faraó pegou Moisés para cuidar, e depois a mãe de Moisés foi para a casa do faraó se colocar à disposição para cuidar daquele filho, né, daquela criança. Então, o quanto que uma mãe, ela também não pode estar nesse lugar né, mesmo com todas as dificuldades de encontrar brechas para poder cuidar dos filhos, né? Dessas histórias todas, né, o que eu penso assim é na força feminina, no quanto que também as mulheres muitas vezes elas são colocadas num lugar de muita romantização, principalmente mulheres mães, né? E aí a maternidade, a gente sabe que não é tão romântica assim, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado árduo, né? E para uma mãe ela existir, não necessariamente ela precisa sofrer. Embora acho que só de ser mãe a gente já fica preocupada, né, com alguma coisa. Eu ainda não tive o filho nos meus braços, mas já estou preocupada de como vai ser, né, a próxima ultrassom, que vai ser semana que vem. Então, nasce a preocupação, nasce também um pouco da culpa,
nasce idealização, e isso tudo a gente vai carregando, e eu acho que a gente também pode ir desconstruindo alguns desses conceitos, que é de uma mãe dócil ou de uma mãe passiva, né? Mas a gente olhar por mães, né, que são fortes, mas que em determinado momento podem estar se sentindo cansadas, sobrecarregadas, precisando de rede, de apoio, de cuidado. E na Bíblia não se aprofunda muito na história dessas mulheres, na perspectiva da própria mulher. Eu acho que talvez por ter sido escrita, a Bíblia ser escrita por homens, não tenha tido essa sensibilidade de pensar mesmo, né, nos dilemas internos que as mulheres vivem, principalmente mulheres que não têm apoio, e daí eu fico pensando na Eva. E também tem uma coisa da Eva que eu fiquei pensando, assim, que é a gente, né, na Bíblia diz que a Eva que surgiu da costela do Adão. E eu fico pensando o quanto que essa lógica ficou meio invertida, porque na verdade somos nós mulheres que geramos os homens e outras mulheres a partir do nosso útero. E assim, pensando nas histórias, né, o que a gente pode hoje tirar de inspiração dessas mulheres bíblicas e também mulheres que estão no nosso dia a dia, do nosso lado. E aí, para mim, você, vó, e minha mãe são grandes inspirações. Então, eu espero ser uma mãe como vocês. Então, é isso. Feliz Dia das Mães. E que vocês continuem inspirando, mesmo não sendo as mães perfeitas, porque eu acho que ninguém é, mas são as mães possíveis, né, possíveis de ser. E é isso que é o mais importante, o quanto que vocês são importantes para mim, são importantes para os filhos, né, para os netos, agora bisnetos. E é isso. Feliz Dia das Mães!